Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Cruzando as Conversas, começando aqui na RDC TV. Eu sou Guilherme Macalossi. Sempre após o Dois Toques, você acompanha os debates com os temas do momento, com as personalidades do mundo da economia, também da política, da sociedade, que fazem a diferença com diferentes pontos de vista em relação aos assuntos que impactam para a nossa comunidade. Ontem o programa tratou de política em Brasília. Hoje vamos falar de Porto Alegre e do plano diretor. Você é nosso convidado a acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET. E também a opção das redes sociais, @RDCTV Digital. É isso aí, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Todas as plataformas. Não deixe de mandar a sua mensagem no live stream do Facebook e também pelo WhatsApp. Então, a RDCTV está disponível nos meios digitais e também através do telefone. O WhatsApp que está aí na sua telinha. No programa de hoje, o assunto é o plano diretor de Porto Alegre, que começa a ser debatido. E na discussão que está na nossa mesa aqui, vamos tentar abordá-lo. Quais são os desafios para Porto Alegre numa seara que é essencialmente técnica, mas que envolve também os rumos da cidade para os próximos anos. Para tratar deste tema, eu convidei no programa de hoje o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Bren. Germano, bem-vindo ao programa, boa noite. Boa noite, Macalossi. Alegria poder estar aqui hoje prestigiando, debatendo esse tema de relevância para a cidade de Porto Alegre, sempre qualificando aí os grandes debates. Muito bem. Bom recebê-lo de novo aqui no programa. Junto a ele, também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Patrícia da Silva Chepke, que é diretora de Planejamento. Patrícia, bem-vinda, boa noite. Você pela primeira vez. Agradeço a presença. E também o vereador Carlos Comaceto, do PT aqui de Porto Alegre, que trabalhou neste plano diretor que hoje está em vigor na cidade. Vereador, bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Germano e Patrícia. É um prazer estarmos aqui debatendo na legislação que eu considero que é a segunda legislação mais importante da cidade, depois da lei orgânica. Muito bem. Então vamos aí ter um debate muito produtivo sobre um assunto que é importante, mas que, vamos lá, né? As pessoas não estão familiarizadas e até por isso muitas das audiências públicas envolvendo o plano diretor acabam esvaziadas, né? Porque é um tema técnico, não é polêmico, apesar de ter assuntos da maior importância, mas quando uma coisa é discutida no seu aspecto não político, isso acaba diminuindo a atenção, né? Como é que faz, Germano, para atrair a atenção da população de Porto Alegre para esse assunto, quando ele aparentemente não desperta paixões? Porque é uma cidade de paixões afloradas. Vamos lá. Exatamente, né? É um desafio, né, para a administração, a gente que vem nesse processo de revisão. O plano diretor ele tem que ser necessariamente revisado de 10 em 10 anos. Existe um comando, né, na legislação federal que obriga os municípios a fazerem a sua revisão. O plano diretor de Porto Alegre ele foi atualizado no ano de 2010 e agora, se aproximando do ano de 2020, há essa nova necessária atualização. E como que faz, né, para a gente trazer para o debate a sociedade como um todo, né? Esse plano diretor, como bem lembrou Comaceto, é a nossa Constituição no território do município, né? A Carta Magna, onde a gente delimita todo o território, como é que acontece, aonde, né, para onde que vai ser construída, que modelo de cidade que a gente quer, né? Uma cidade mais compacta, uma cidade mais horizontal, né? Como é que a gente qualifica os espaços públicos, né? Mais praças, parques, as ruas, para onde passam gravames traçados, né? Regularização fundiária, mobilidade, vaga de estacionamento, tem, não tem, vagas públicas, né? Alturas, debate bastante polêmico, sempre envolve muita paixão, assim, né? A questão das alturas, dos prédios,
Então a gente tem que trazer esses textos, esse modelo mais palpáveis assim de como é que se toca, né, na vida das pessoas o plano diretor, para poder talvez trazer para dentro do debate a população como um todo. Não é uma discussão de engenheiros e arquitetos. Não, sem dúvida. O município, esse é o desafio do poder público, enquanto seu quadro técnico, levar essa transparência, né, essa linguagem de uma comunicação mais adequada para a população, porque de fato é onde as pessoas vivem, onde elas interagem, onde elas caminham, onde elas, né, vão na escola, onde elas vão para o trabalho, é o território da cidade onde as pessoas estão. Então o nosso desafio enquanto poder público é acessar essas comunidades. A gente vem fazendo algumas oficinas territoriais, e nessas oficinas territoriais a gente vai nas regiões de planejamento. Porto Alegre é dividido em 8 regiões de planejamento. Cada região de planejamento tem um conselheiro do plano eleito na comunidade, que tem assento no conselho do plano, onde votam os projetos de grande impacto. Todos os grandes empreendimentos de impacto de Porto Alegre são votados no conselho do plano, cuja a representação se dá por esse conselheiro eleito na região, num fórum de delegados. Então, no processo de revisão do plano diretor, o município vai até essas comunidades, abre os seus mapas, os territórios e pede para a população ali interagir, identificando os pontos de centralidades, aonde que estão os equipamentos públicos, as escolas, os postos, quais são as deficiências, né, que se entende como devem ser priorizadas nesse processo de revisão do plano diretor. Numa linguagem muito simples, a gente tenta traduzir essa complexidade e depois, num segundo momento, a gente vai novamente até a comunidade fazer as oficinas devolutivas, que aí tu interage com as estratégias do plano, como é que, né, numa linguagem um pouco mais técnica, como é que essa demanda trazida pela comunidade, como é que ela vai se interagir dentro das estratégias do plano diretor. Então esse é um desafio, é significativo, a gente tem que envolver, por isso a importância os canais, né, da imprensa, da mídia, se envolverem nesse processo, nesse debate, levar e divulgar, né, esse processo de revisão do plano diretor e a gente ter um plano que Porto Alegre, de fato, merece, precisa. Aliás, não é a primeira vez que o Cruzando trata do assunto. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta antes de passar a palavra para os nossos outros dois convidados. Quando a presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Léo, esteve aqui na última vez, ela reclamou bastante da demora para a apresentação do plano diretor para debates na Câmara de Vereadores. Houve essa demora, a vereadora reclamou de uma forma que não fazia sentido. Qual que é a tua avaliação? Assim, né? É complexo e demora mesmo? É um tema complexo, né? Naturalmente, é grandioso, um tema envolve as mais diversas entidades, searas da sociedade civil organizada, tu mobilizar esse processo de revisão do plano diretor, organizar dentro das estruturas que são, né, morosas e com dificuldade que a gente tem para trabalhar, uma estrutura pública como um todo. Então, tu fazer essa mobilização e organização do processo de revisão exige um planejamento muito aprofundado. Ele é complexo, então a gente vem ao longo da gestão aí tentando organizar esse modelo de como é que vai se dar essa revisão, porque vale muito mais a pena a gente investir um pouco em planejamento e tu organizar todo esse método para depois, quando o processo começar a correr, tu ter uma organização precisa e tu saber, de fato, o que tu está buscando com a comunidade, o que tu tem que entregar, como é que vai se operar esse processo. Então, de fato, a gente tem até o ano de final de 2020, de uma diretriz legal prevista no Estatuto da Cidade. Os municípios, por experiência, atrasam esses processos de revisão, às vezes na Câmara demora esses processos de discussão. É uma simples diretriz, a revisão de 10 em 10 anos estabelecida no Estatuto da Cidade. Os municípios têm que, né, na medida do possível, trazer dentro desse período o processo de revisão. Então a gente vem construindo e agora se sente maduro, né? Independente de ser ano eleitoral, que talvez alguns comentam, né, ano de eleição, enfim, o município se sente maduro para iniciar esse processo, iniciou esse processo de revisão do plano diretor e vai demorar o tempo que for necessário para fazer uma boa entrega para a cidade, que é isso que a gente precisa. Muito bem. A percepção de um vereador de oposição que tem uma experiência bastante grande na área. Vereador Carlos Comaceta. Muito bem. Primeiro quero dizer que o secretário Germano e a arquiteta Patrícia têm uma função e um papel muito nobre nesse momento e muito desafiadora, porque é tratar da vida da cidade em toda a sua potencialidade. Porque tudo o que acontece na cidade acontece nos territórios dos municípios.
E o plano diretor é a legislação que trata de todo o território na sua complexidade. E aí, o atual plano diretor, que agora vem para uma revisão, ele incorporou no final da década de 80 e na década de 90 um conjunto de princípios novos em relação aos planos diretores tradicionais, os clássicos planos diretores que eram feitos muito pautado numa posição tecnocrática. Bom, que se juntavam os arquitetos, engenheiros, urbanistas e desenhavam o plano diretor, compunham a lei, mandavam, as câmaras aprovavam e muitas vezes isso ficava um projeto, como se diz ao pé da letra, frio, morto, não se aplicava aquilo. Bom, e este atual plano diretor, que iniciou na gestão do Tarso Genro, na segunda gestão da administração popular, se constituiu o que se chama um processo de planejamento participativo, que o Germano acabou de citar aqui, que tem os fóruns de planejamento até hoje, que compõem um dos capítulos do nosso atual plano, que é o sistema de gestão e planejamento. Bom, se andou bem ou não andou, é outra discussão que nós precisamos analisar. Então, e aí foi aqui uma escola que orientou a construção desse plano diretor, pautado aí no Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais, coordenado pelo arquiteto na época, Rubem Peste, que veio do berço de Barcelona, que Barcelona, com as Olimpíadas de 82, remodelou a sua cidade. Bom, é que até hoje, aqui o 4º distrito, nesse momento, se está recebendo consultoria de uma equipe de Barcelona. Bom, então, o atual plano diretor, os planos diretores anteriores eram muito, eu vou dizer aqui, forçar a barra numa palavra, autoritários. Faz isso, faz aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Bom, e o atual plano diretor, ele inicia construindo princípios, tanto que o nome dele é Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que isso tem que estar integrado, é tratar do ambiente natural, mas também do ambiente construído. Bom, então se constituiu um conjunto de princípios, esse é um dos princípios. O segundo princípio é o princípio da participação da cidade, ou melhor, de ter estratégias de desenvolvimento, que o atual plano tem 7 estratégias, se não me falha a memória. Uma delas é do planejamento da cidade, do processo de participação da cidade, e essas estratégias aí levam a um conjunto de regramento que, por sua vez, tem que chegar até planos e projetos. Bom, e eu considero assim que de 2000, quando entrou em vigor o atual plano, que foi aprovado, eu não era vereador na época ainda, fui eleito em 2004 a primeira vez, mas ajudei a construir, participando das regiões da cidade, dos debates aqui em Porto Alegre. Eu considero que o atual plano diretor, todas as gestões que vieram após eles não deram a atenção necessária ao plano diretor. Por quê? Todas as gestões após o governo Tarso. Não, inclusive, depois do governo Tarso, foi a gestão do Raul, que começou em 2000, terminou em 2004. Que foi a primeira gestão a gestão do Raul instalou o sistema de planejamento da cidade. E a partir dali, se nós pegarmos o plano diretor, tem o seu final dele, ficou um conjunto de capítulos para serem regulamentados. E muitos deles até hoje não foram regulamentados. Mas isso daí não é papel da Câmara de Vereadores? Também da Câmara de Vereadores. Mas como é um sistema da cidade, coordenado pelo Executivo, a prerrogativa de propor o processo, quem coordena as relações com a cidade é o Executivo. Bom, mas também do Legislativo. Então, só que isso necessita, não é só uma proposta de um artigo, de um capítulo, é uma proposta de uma visão de cidade, de um projeto de cidade. Eu vou dar um exemplo aqui bem, já que estamos com o secretário do Meio Ambiente da cidade, a Patrícia. Bom, lá tem o capítulo da biodiversidade ou do ambiente natural. Até hoje, nós não gravamos no mapa da cidade quais são as áreas de preservação permanente, que são aquelas já declaradas na legislação como as APPs, áreas de proteção permanente, ou de mata
da Mata Atlântica, ou das nascentes, ou dos leitos de arroio, gravar para que qualquer um que tenha no seu território possa entrar hoje digital e saber, olha, na minha propriedade tem uma nascente, então nesta nascente, num raio de 50 metros, eu não posso fazer nada, eu tenho que já preservar isso. Aí o que fazem normalmente as pessoas que querem construir? Chegam lá, olham uma terra maravilhosa, isso e aquilo, bom, mas não tem esses estudos, não tem essa elaboração que fica a seu encargo. Bom, então, debati muito, discuti muito, discordei muito do ex-secretário Beto Meche, porque cobrava dele que na outra revisão isso tinha que ser feito, e não foi feito até hoje, com esta qualidade que a cidade precisa. Dei um exemplo aqui, mas tem muitos outros que nós podemos, e eu creio que agora, incorporando, até porque é o seguinte, ele foi aprovado em 2000, o atual plano diretor. Depois do plano diretor veio o Estatuto da Cidade, que é uma lei maior, que abrange todo. O Estatuto da Cidade é uma lei fantástica, sob o ponto de vista de um país ter uma legislação que trate do desenvolvimento urbano de todo o território nacional. Agora, isso tem que ser traduzido em vida prática. Patrícia. Eu acho que a fala do Comaceto veio bem a calhar. Desculpe, eu só esqueci, me permite, Patrícia, só esqueci a coisa por Guilherme. Plano diretor não é um tema de oposição à situação, é um tema de convergência. Cidade, Estado, né? Bem Mas pelo pode contrário. dar pano para a manga para discussão. claro, Quando chegar nos pontos... Desculpa, é que a gente não chegou ainda nos pontos de divergência. Ele está fazendo introdução. Acho que foi bem interessante a fala do Comaceto, porque nesse sentido nós concordamos, né? Então, até em todo o início do processo, né, nós fizemos uma avaliação do nosso plano diretor, a 434 de 99. Não vamos considerar nesse momento a revisão da 646, que foi só uma revisão em alguns pontos, mas no sentido estrutural de conceitos, a 434 ela tem, vamos dizer, a sua importância. Então, a análise técnica que foi feita se verificou que as questões estratégicas que estão comportadas nelas, elas estão atuais, elas estão de acordo com conceitos atuais que a gente está vendo hoje, Sim, né? Contemporâneos. Por exemplo, nós temos questões que estão sendo discutidas da nova agenda urbana, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi feita uma relação entre todos esses elementos e se verificou que ela continua atual, apesar de ter sido feita em 1999. A questão dela ter sido anterior ao Estatuto da Cidade, tem várias legislações ambientais também, ela também está atual. Só que ela, e aí de acordo com o que tu já tinha colocado, ela precisa ser detalhada, e é isso que a gente identificou. Porque, embora ela, no conceito ela esteja... todas as questões da cidade estão previstas ali, do ponto de vista prático, de como fazer, de como implementar, como operar, ela tem falhas. Falhas não, na verdade, necessita complementações. E é esse foco que nós estamos querendo dar, tanto do ponto de vista de detalhamento dos instrumentos, por exemplo, os instrumentos que estão no Estatuto da Cidade, quanto a implementação de determinadas questões. Tipo essa questão mesmo que tu tinha abordado, quanto aos elementos ambientais. Os elementos ambientais, até hoje de manhã, a gente até discutiu com a equipe da área ambiental, que é necessário que nessa parte de detalhamento a gente identificar esses elementos e atualizar conforme a legislação ambiental atual, né? Nós temos, por exemplo, no plano diretor, parques naturais, por exemplo. Esses parques naturais, eles têm um conceito diferente da legislação federal. Então, como que nós queremos tratar? Será que nós queremos que ele seja enquadrado da mesma maneira que a legislação federal? Tem as áreas de conservação também. Unidades de conservação, corredores ecológicos. Todas essas questões, elas até foram colocadas depois, mas a gente precisa colocar
para que ela fique integrada adequadamente à estrutura urbana e a gente tem uma política municipal E ambiental, veja só, vamos dizer. peguei essa estratégia do meio natural, vamos assim dizer. Bom, os corredores ecológicos, até hoje não. Eu moro num local onde é corredor ecológico. O que é um corredor ecológico? Corredor ecológico é aquele caminho natural que existe ainda, com vegetação, com água, com frutas, onde os animais nativos se deslocam de um lado para o outro. Ligar e uma unidade de viver. conservação a outra, uma área verde a outra. Por exemplo, eu moro eu moro no bairro Boa Vista do Sul, onde tem um corredor ecológico dos bugios, que são os maiores primatas da América do Sul, e nós temos esse patrimônio em Porto Alegre. A população não conhece, não sabe disso. Bom, mas nós precisamos, como legislação, melhor proteger. Melhor que não conheça, senão é capaz de espantar os bugios. E aí é o seguinte, quando passa o corredor ecológico, tem uma via que passa. Bom, hoje eles passam pelos fios, levam um choque. Ou os carros atropelam, tem que ter os caminhos que... É um ponto positivo, assim, que a gente vê com o avanço dessa fusão de secretaria, que talvez foi criticado, enfim, o circuito não se entendia essa questão. Isso, no momento de fundir a parte do planejamento urbano com o meio ambiente. Mas o nosso plano diretor é Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, o Conselho Plano é Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Já são fundidos. Isso. A cidade plena tem que levar em consideração. Só que a gente tinha um distanciamento na prática, depois entre políticas, que enfim a equipe do planejamento dentro de uma secretaria desenvolvia o processo de revisão do plano diretor e talvez não se interagia tanto com o meio ambiente. Então, muito desses detalhamentos das questões de mapeamento, de APP, de corredores ecológicos, de áreas verdes, enfim, não se transpuseram para dentro dos nossos planos diretores até então. De fato. Então, agora, com essa fusão, a gente conseguiu já integrar essas políticas, tanto o planejamento urbano, estando fundido lá com o meio ambiente, a gente consegue pensar um pouquinho mais estrategicamente e viabilizar um plano diretor mais macro, onde se tenha esses detalhamentos do território e a gente, de fato, efetiva uma política de preservação, porque tu só consegue preservar o meio ambiente planejando, e não só depois atacando na ponta lá, no licenciamento. Durante os processos de licenciamento, tu tem um investimento, aí chega lá no final do estudo de viabilidade urbanística e aí se aponta daqui a pouco uma APP que deveria estar transparente num sistema já aparecendo de forma antecipada antes de ele ingressar com o processo. Germano, você como secretário tem um grande desafio. Na revisão desse plano diretor, incorporando esse conjunto de princípios que vem do Habitat, que vem da ONU, entre outros. É manter o equilíbrio dos diversos setores da sociedade porto-alegrense para que um setor não sobreponha o outro e faça somente os seus princípios prevalecer. E nós sabemos que o setor da construção civil é o setor mais forte nessa cidade. Bom, então... Normalmente é o seguinte, qual é o capítulo do atual plano diretor que é o mais pressionado, que é o mais mudado, que é o mais adequado? Plano regulador. É o plano regulador e o uso do solo urbano. Por quê? Bom, porque tem uma pressão da construção civil e tem força econômica e é legítimo ter pressão. Agora não pode atender só um ponto. Então veja só, então, nesse momento que tem que se abrir para a discussão da cidade, a participação da cidade, bom, nós temos que equilibrar a utilização do solo urbano. Bom, então, a cadeia da construção civil pressiona para o quê? Para poder construir mais em menores espaços. Bom, tem que conseguir ter o equilíbrio disso. Qual é a distância entre os prédios para que haja luminosidade, para que haja aeração, para que haja o reaproveitamento das águas? E aí, como é que fica essa discussão? Vou fazer uma provocação para os três em relação ao plano diretor. Claro. Porque quando o plano diretor é instituído, o cidadão ele tem a percepção de que o plano diretor é uma série de obrigações que ele tem que eventualmente cumprir. E os deveres da municipalidade acabam ficando em segundo plano. Quer dizer, determinadas obras que são eventualmente imaginadas acabam nunca sendo concretizadas e, no fim das contas, o plano diretor se transforma num edifício burocrático de cobranças contínuas aos pagadores de impostos. É verdade. Não é essa a percepção que se cria? Quer dizer, lá vem esses burocratas
criarem uma série de regulações que nós vamos ter que cumprir e eles não vão fazer nada. Não vão fazer rua nova, não vão fazer perimetral, não vão fazer obra de saneamento básico, não vão fazer coisa nenhuma. E eu vou ter que, além de pagar a conta, eu vou ter que cumprir tudo isso e eles não vão cumprir nada. Não é essa a percepção? É essa a percepção. Qual é a problemática dessa envolvida e que a gente tenta superar? Isso. Não, e é verdade. E que a gente tenta superar nessa revisão do plano diretor. Porque o olhar sempre do poder público é para o lote privado. O olhar do poder público, ele tem comissões, ele se organiza, tem vários tipos de análise, né, aprofundadas de como é que vai se dar a porta, o tamanho lá dentro, né, da edificação, o projeto dele, como é que vai se dar, que fachada. A gente tem toda uma organização e um enfoque para esse viés do lote privado. E nós esquecemos de olhar aquilo que é o nosso principal papel, o espaço público, né? Como é que nós vamos organizar esse espaço público? Como é que se dão essas obras? A gente tem um desenho urbano de território, a gente não tem uma organização para planejar o espaço público. Pasmem, a gente fica olhando sempre o projeto privado e os projetos públicos, eles são por soluço, a partir, né, de uma contrapartida, de uma mitigação do empreendimento privado, a gente vai lá e faz uma obra pública, mas desorganizada. A gente não tem uma visão de conjuntura, de território, de cidade. E o enfoque muito principal dessa revisão do plano é esse olhar mais qualificado para o espaço público, essa organização do território, de projeto, de desenho urbano, de cidade no espaço público, e não mais lote privado. Germano, se me permitir, eu vou dar um exemplo perfeito para tentar... Vou dar um exemplo que tenta responder a esse entendimento de quem está nos ouvindo lá na Restinga agora, ou lá na Bom Jesus, ou lá na Rubem Berta. Porto Alegre, mesmo tendo um plano diretor que é avançado estrategicamente, ele ainda tem quase 50% do seu território irregular, que está fora das regras. É fácil tu ter um plano diretor moderno no papel. Não, mas é isso que eu quero dizer. Não. Então é o seguinte, o papel aceita tudo. Mas veja só, que a partir do Estatuto da Cidade, permite que nós temos em torno de 700 ainda vilas irregulares na cidade de Porto Alegre. Porque que não é de hoje. A Bom Jesus tem 50 anos, que é em cima do território público municipal, que é irregular. O plano diretor atual e o Estatuto da Cidade já permitiram que se faça a regularização. Tem instrumentos legais que não existiam antes para isso. Só não estão detalhados. Não estão detalhados e aí que vem. Então, por isso que eu disse que os governos que sucederam o plano diretor não aplicaram o potencial que tem no plano diretor para gerar tranquilidade para a cidade e estender benefícios. Porque quem está numa vila irregular, o cara que tem lá o bar, não pode ter o habite da sua casa porque ele está fora do regime urbanístico. Não tem o habite, não pode ter o alvará, mas ele tem o boteco. E, muitas vezes, acaba indo um fiscal lá com uma postura não republicana e acaba cobrando deles outras cobranças que não de ajudar a regularizar esse processo. Mas não é irregularizável estando numa área que Mas como é que tu vai... Não, eu estou falando, tudo bem, tu tem um problema, mas como é que tu resolve esse problema se não tem a ferramenta jurídica para... Não, mas tem. O plano é isso que eu estou dizendo, pode... que o Estatuto da Cidade deu ferramentas, por exemplo, todas as áreas públicas ocupadas têm o direito a concessão especial do uso do solo para fins de moradia nas áreas públicas. Isso já podia ter sido aplicado em 200 e poucas vilas. Não foi, não foi. Então, há uma dissintonia também, por exemplo, entre o DEMAP e o plano diretor e a política. Então, nós precisamos integrar... Acho que esse detalhamento que nos carece, nos falta, né, Patrícia? O detalhamento disso, porque assim, conceitualmente, tu vai ver que tem vários institutos que poderiam viabilizar a regularização, a gente dá o tratamento... Mas aí, como é que a gente viabiliza isso, né? Tu aplica esse instrumento, né? Aí falta o como fazer. E um dos desafios agora dessa revisão do plano diretor é a gente tentar instrumentalizar esse como fazer, né, Patrícia? Vamos falar duas questões. A primeira questão é a regularização fundiária, né? A gente está focado em trabalhar no que a gente denominou escala intermediária, que seria entre a escala das estratégias e a escala do plano regulador. A escala intermediária entraria no espaço público e, vamos dizer assim, esse interstício aí. Nesse interstício, tanto as questões ambientais, como a gente tinha colocado, são beneficiadas, e a regularização fundiária. Por que a regularização fundiária é beneficiada? Porque ela tem uma característica peculiar.
E quando a gente começa a trabalhar numa escala intermediária, a gente não trabalha com os padrões gerais. Hoje, no plano diretor, tu tem lá padrões gerais, regras padrões que são iguais para toda a cidade. Mas a regularização fundiária ela tem a sua peculiaridade e ela pode ser trabalhada nessa escala. Tanto para questões, por exemplo, tamanhos de vias, tamanhos de lote, a questão das edificações. Ela tem todo um olhar peculiar que precisa ser, vamos dizer, otimizado para a gente poder abordar isso aí de uma maneira eficiente, vamos dizer assim. Eu estive analisando o esqueleto inicial que o governo municipal está propondo para o plano diretor. E eu gostaria de transmitir a vocês aqui, tem uma sugestão para incluir entre aquelas estratégias colocadas. Que tu não organiza a cidade, tu não constrói a via que falta se tu não tiver dinheiro. Sim. E, no meu ponto de vista... Isso é o que mais falta. No meu ponto de vista, falta ali a estratégia do financiamento da cidade. E o nosso plano diretor atual, eu considero que ele é perverso. Porque ele estende um conjunto de benefícios para a construção e não acolhe desses setores que adquirem a mais-valia da utilização da estrutura urbana existente para poder reinvestir na cidade. E traduzo isso em palavras técnicas e populares aqui. Para te construir um edifício, tu tem que ter índice, que é a altura que tu pode construir e a quantidade de apartamentos que tu pode ter. Bom, o atual plano diretor, ele é benevolente. Ele oferece, sem nenhuma contrapartida, já índices para construir tudo. A maioria das cidades que propõem um plano diretor que seja democrático e financiado, ele bota índice médio, bota lá índice 2. Quer construir mais? Bom, o construtor, o investidor, ele retribui um percentual para a cidade, e isto é aplicado na estruturação urbana. E aí é diferente. Mas aí nós estamos entrando no meio do idealismo, porque nós sabemos que no fim das contas esses recursos nunca vão parar. Mas isso é financiamento da cidade. Porque a terceira perimetral perimetral é diferente da idealidade. Não é isso. Não, mas tem instrumentos. Isso o Estatuto da Cidade... Não, porque tu pode até... tudo idealisticamente pode dizer, não, vai tirar o dinheiro dali, vai usar para melhorar a cidade. No fim das contas vai parar nas contas, no buraco das contas públicas, no caixa único e as obras vão continuar. Como é que a gente está tentando superar isso? É um grande problema a questão do financiamento. Isso tem que ser vencido. É importante. É um debate fantástico. É fantástico. A importância de como é que tu financia, né, e tu viabiliza a organização do território por meio desses instrumentos. O que acontece que eu vejo que se culpa muito o empreendedor, né? Enfim, minha fala não é de culpabilidade, pelo contrário, é para dar potencial para que ele possa... Em função das distorções, às vezes, que ocorrem, com a má aplicação desses instrumentos e a não utilização adequada, né, deles para organizar o território da cidade, acaba que se cobrando e onerando em inúmeras oportunidades, às vezes, os empreendimentos. Por exemplo, se o Solo Criado, que é um instituto fantástico, é um instituto que tu compra, né, e tu paga o poder público pelo aquele espaço, né, aéreo. Abstrato. Isso, abstrato. Então, esse valor, esse recurso, ele seria para financiar a infraestrutura, os problemas locais, né? Resolver isso. Só que daqui a pouco ele vai para um fundo específico, queria para voltar, e não retorna para a construção do território da cidade. É bem um fundo, é um buraco. Né? E aí depois chega lá na mitigação do impacto e o município cobra tudo na mitigação do impacto. Acaba cobrando. Por um outro instrumento e cobra para resolver o problema da infraestrutura que teria sido financiado com Solo Criado, cobra por meio de mitigação. E aí, naturalmente, os institutos vão se distorcendo e vai havendo o escoamento do investimento que retornaria ao Porto Alegre. Qual é o problema, na vida real que nós temos? Que as compensações e as mitigações não têm parâmetros legais para cobrar do investidor, do empreendedor. Aí, o que aconteceu também ao longo das gestões? Cada secretário ia lá e cobrava a sua visão de contrapartida,
que nem sempre era aplicada aonde precisava ser aplicada as contrapartidas. E nem sempre com parâmetros do que era cobrado para um podia ser cobrado para outro. E muitas vezes, aí vamos entrar na outra seara, muitas vezes nem muito republicano eram essas cobranças de contrapartida. Um absurdo que a gente quer superar, temos clareza disso, dessa problemática muito clara das cobranças, das mitigações sem ter parâmetros. A gente vem de um grupo de estudos até anterior eu assumi lá a secretaria junto com a Patrícia, a gente vem discutindo para tentar achar uma fórmula de cálculo que se dê um parâmetro mais claro para a gente evitar esse escoamento do investimento que está saindo de Porto Alegre e indo para a região metropolitana, porque a gente talvez não tenha esses parâmetros pré-estabelecidos e aí dá todas essas discussões nos conselhos. Nós temos que ter isso previamente, o empreendedor ele tem que poder calcular quanto que ele vai, vai se onerar na mitigação do impacto desse empreendimento para ele ver se é interessante ou não, porque tudo é uma equação econômica e financeira. A minha preocupação é apenas essa, você criar essa ideia idealística de que nós vamos fazer isso, porque daí vai se reverter em benefícios para a própria cidade, no fim das contas os buracos continuam, os problemas viários continuam. Exatamente, é que esse é o problema posto, né? É um problema já de tem gestão. Então não vai, né? Eu imagino que a gente tem que sempre aprimorar o nosso desafio, né, de uma revisão de plano de a gente tentar melhorar isso que está posto. E aí o nosso desafio, se a gente sabe, e é isso que a gente quer... O problema essencial, ao meu ver, é que ninguém consegue regular qual que é a destinação do recurso. Claro, mas aí uma proposta do governo, o prefeito é muito sábio nisso, a experiência, não vai entrar mais para o caixa, vai fazer obra, contrapartida, entendeu? Tu tendo um parâmetro de impacto, o empreendimento ele tem que pagar com obra, ele constrói. Se é um instrumento urbanístico para construir o território da cidade para resolver, fácil de ser resolvido. Então é obra. Nós temos que o empreendimento ele não pode entrar mais recursos para o poder, ele tem que fazer obra. Isso é fácil de ser resolvido, Germano. No próprio plano diretor agora, exatamente, se tem essa linha do financiamento da cidade, vincula a um fundo específico para investir em obras de infraestrutura urbana. Eu não diria com maceta nem fundo. Eu estou aqui... Eu sei, porque o fundo acaba que entrando para dentro do caixa do município e a gente tem a mesma dificuldade de gastar. Fica os fundos sem fundo. Os fundos sem fundo. Porque hoje tem os fundos. Se tu vai ver o do solo criado, ele vai para a habitação de interesse social, ele vai para o fundo de gestão de território, mas aí o voltar depois para a cidade acaba que não voltando. Porque está ali, não sabe aplicar, entra governo, se perde na gestão da coisa, não consegue. Então é melhor, e é o nosso desafio, a gente quer muito mudar essa realidade, é tu pagar em obra. Tá aqui essa obra, assim como tem alguns exemplos que a gente tem aí de conversão, de área pública, que se faz obra e a gente vai construindo o território, independente da interferência do poder público. Deixa Guilherme, o empreendimento queria dizer que não é utópico isso. Não é utópico porque isso já é feito pelo mundo. Não acho que seja utópico, mas é que o Brasil tem a sua própria realidade, claro, que é uma realidade meio paralela em relação ao mundo. E quero dizer o seguinte, que isso é diferente de cobrar um imposto. Isto o empreendedor vai mensurar em cima do ganho que ele vai ter com o benefício da estrutura urbana oferecido. Bom, se ele pode fazer aqui num determinado, ali na terceira perimetral, 20 apartamentos de 100 metros quadrados, e ele utilizando os instrumentos do plano diretor, ele consegue fazer 40, bom, ele tem no mesmo espaço físico, ele tem um ganho que vai ter. E esse ganho tem que ser dividido com a cidade, porque aquela infraestrutura toda que está ali foi construída com os impostos de toda a cidade. Esta é a lógica estabelecida no caso do desenvolvimento. Barcelona se reconstruiu muito assim. Toda a reestruturação, a partir de 82, fizeram o financiamento da cidade e construíram a cidade nova de Barcelona. Os instrumentos são fantásticos, as ferramentas são inúmeras, né, Patrícia? A gente tem inúmeros formatos, ferramentas, tem que saber trabalhar. Patrícia, o ponto final teu e depois nós vamos para o intervalo. Outra questão, né, aliada ao que já foi comentado, é a gente focar nos incentivos, né? Então, Incentivos. Temos incentivos urbanísticos. Então, se o município, em vez de regrar e falar, eu quero que a cidade seja assim, ela trabalha com incentivos e aqueles que querem adotar determinado parâmetro, eles vão adotar esses incentivos. Tu pode priorizar a construção em algum determinado local, priorizar determinadas atividades em algum determinado local. Então, tu estimula ou traz mais facilidades para aquilo que se quer em um determinado local. Posso dar um exemplo disso aqui? Depois o atual plano diretor... Só se for rapidinho. Vai. Pode ser, o atual plano diretor aponta para o centro de bairro. Mas ninguém investe no centro de bairro da Restinga, mas investe no centro de bairro do centro da cidade.
Precisaria investir nos dois, no caso. Claro, aí tem que ter um incentivo para quem investir lá. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Nós voltamos na sequência. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Retornamos depois do intervalo. De volta na RDC TV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, é só procurar @RDCTV Digital. Não deixe de assistir também as edições anteriores que estão no nosso Facebook e no nosso YouTube. Aliás, ontem foi muito divertida a participação do Bibo Nunes aqui no nosso programa e hoje ele foi nomeado vice-líder do PSL. Né? Será que agora ele vai sair do partido? Pergunto eu. Muito bem. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. No programa de hoje estamos falando sobre plano diretor. Os meus convidados são o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Brem, também a Patrícia da Silva Chepk, que é diretora de planejamento da Secretaria, e o vereador pelo PT aqui de Porto Alegre, Carlos Comaceto. Mas antes de prosseguirmos nessa discussão importante, notícia aí relativa à questão auditiva, para você que tem problemas com a perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e principalmente paciente que não se adapta com prótese auditiva tradicional. Perda auditiva é uma coisa muito séria e ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela, 3061-7373. Repetindo, 3061-7373 e agende a sua consulta. Tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Muito bem. Estamos de volta aqui para falar sobre o plano diretor. Porto Alegre é uma cidade com uma série de dificuldades, né? Uma série de problemas. Vamos tratar de alguns específicos. O que essa nova discussão do plano diretor pode trazer de concretude para zonas absolutamente degradadas, como é o caso aqui deste lugar em que falamos, que é o Distrito 4 aqui de Porto Alegre, que abrange muitos bairros da cidade. Também aquele enorme crime ambiental chamado Arroio Dilúvio. O que dá para fazer com essas coisas? O plano diretor pode alcançar, pode estender soluções para esses problemas? Eu diria assim, puxando um pouco... Mencionei dois, eu posso passar a noite. Claro. Falei de dois. Inúmeros, mas é que esses dois são tangentes. São impactantes, né? O vereador também falou lá da Restinga, que tem né? lá áreas lá onde as pessoas vivem no meio do esgoto. Uma coisa horrorosa. Eu acho uma questão importante que a gente tem que trazer aí para esse processo de As revisão. ilhas ali do Guaíba, né, que foram esquecidas, até parece que não são de Porto Alegre. Regime, né, das perdidas entre um lado e o outro do Guaíba, no meio do nada, né, cercados de incompetência e descaso por todos os lados. Exatamente, uma série As ilhas são um caso bem interessante de se falar, né, nesse sentido. Enfim, vem trazendo isso. Né, a gente tentando buscar o equilíbrio, eu vejo, né, processo às vezes de revisão do plano tem as mais diversas discussões e a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, como a Macedo falou, a construção civil às vezes pressiona, enfim, outro. Só que as caminhadas que a gente vem fazendo em entidades, conversando, a gente vem entendendo que o discurso hoje ele está se aproximando um pouco já. Por exemplo, a questão, né, uma problemática, essa questão do adensamento, da altura, que antes se tinha uma cidade mais horizontal, mais espalhada. Hoje já se tem um conceito urbanístico mais contemporâneo de tu trazer uma cidade, né, mais compacta, mais próxima, onde as pessoas não precisam se deslocar tanto, não tenham tanto problema de mobilidade, possa interagir. E aí tu tem que subir como consequência dessa cidade compacta para aproveitar,
a infraestrutura existente, né? Como, por exemplo, do Quarto Distrito, que tem uma infraestrutura fantástica, né, de água, de esgoto, de iluminação, com problemas, né, alguns que têm que ser equacionados, mas tu tem um serviço público bem, né, servido nesse entorno. Então, por que nós vamos levar, talvez, essa infraestrutura e gastar o poder público para territórios mais distantes se a gente tem essa infraestrutura bem organizada nesse território? Então, como consequência disso, a gente conseguir superar, né, essas barreiras com relação, né, à altura, adensamento, cidades mais compactas, sem dúvida a gente consegue trazer os empreendimentos, esses Minha Casa Minha Vida, né, que talvez busquem mais terra, né, em função de vagas de estacionamento, eles procuram mais áreas para territórios mais distantes, que a gente consiga trazer para mais próximos desse território e habitar, urbanizar esses espaços. Miscigenação, né? Tu dá essa mistura um pouco de atividades, comercial, residencial, que acaba que resolvendo o problema da segurança, né? Do entorno, gerando vitalidade nesses espaços. Esses são desafios aí que a gente tem no processo de revisão do plano diretor. Tu falaste, né? A Ipiranga, a gente vem pensando ali geograficamente é a área central da cidade, a gente não tem nenhum problema, diferente de outras regiões, tem limitações de altura ali, a altura é uma situação bem tranquila, por ser a região central, ela não fica limitada no cone do aeroporto e geograficamente está bem localizada, então não teria nenhum problema a gente viabilizar um pouco de altura e talvez como solução de contrapartida de grandes empreendimentos que pudessem sair ali no entorno, a gente solucionar um pouco, urbanizar aquele espaço, né, dar o tratamento, isso, um grande projeto urbano. A gente vem pensando em Operação Urbana Consorciada, que é um instrumento fantástico, onde o financiamento, né, do grande projeto urbano se dá com os índices comprados pela iniciativa privada, né, um título que é vendido antecipadamente no mercado. Então, são instrumentos. As ilhas, aí a gente vem trabalhando também, é uma unidade de conservação do Estado, sem regime urbanístico, então nunca se deu um tratamento atencioso para essa região da cidade. Agora, no processo de revisão, a gente quer dar e definir esse regime para poder regularizar algumas coisas ali. Eu falei porque realmente é uma coisa abandonada. Tem aquele documentário que foi feito sobre a vida dos que moram lá, do Furtado. Ilha das Flores. Continua igual. Continua igual. Não mudou nada. Ilha das Flores tem 30 anos. Não mudou nada. A gente, inclusive, na questão da revisão do plano diretor, a gente já previu na primeira rodada de oficinas uma rodada especificamente ali nas ilhas, né? Que vai ser no dia 9 de novembro, no sábado de manhã. Bom saber. Para atender. Repita a data? 9 de novembro, sábado de manhã, às 8h30, ao meio-dia, no Salão Paroquial da Associação Nossa Senhora da Boa Viagem. Olha, fica o convite para todos que nos acompanham de lá que vão. A política de desenvolvimento urbano e que o plano diretor deve orientar, construir, fomentar, ela não é e não pode ser feita somente pelo município. Como eu disse no início aqui, tudo acontece no território. E aí o governo Bolsonaro, eu creio que ele vem fazendo um grande desserviço à nação brasileira no momento que ele extingue o Ministério das Cidades, que foi criado justamente para dar suporte ao desenvolvimento urbano e à organização das cidades. Tá? É um ponto de vista político que tenho. Porque quando o presidente Lula criou o Ministério da Cidade e o Olívio foi o primeiro ministro, nós apontou naquele momento que uma orientação para todos os 5.000 municípios brasileiros realizarem seus planos diretores. E aí teria que ter os planos diretores complementares. Bom, e foi colocado na lei isso. Porto Alegre fez os planos diretores setoriais. Mas fez para inglês ver, que foi feito isso na gestão do prefeito Fogaça. Começou no prefeito Fogaça. O que é fez para o inglês ver? Porque, para cumprir a lei. Porque você citou o caso do Arroio Dilúvio. Porto Alegre escreveu um plano diretor de saneamento ambiental, mas ele foi aplicado? Muito pouco. Ele fez um plano diretor de mobilidade urbana. Ele foi aplicado? Ele fez um plano diretor de habitação de interesse social. Foi aplicado? Nenhum desses. Mas aqui no Brasil nós temos a tradição das leis que não pegam. Mas não é uma questão regramentos que não são cumpridos. Não é uma questão de pegar ou não pegar. Isto é um papel da gestão pública, aplicar
isto para o desenvolvimento urbano. Mas aí me parece ser mais um problema relativo ao município do que ao governo federal. Não, porque é o seguinte... Ó, porque é fácil fazer determinações lá de Brasília. Não é determinação, desculpe, não é determinação. São políticas que têm que ser cumpridas pelos 3 entes. Por exemplo, mobilidade urbana, Porto Alegre, nós não temos como continuar fazendo a mobilidade em cima do veículo privado e desse sistema de ônibus que já está falido. Isso tem que ser reorganizado, remodelado, e isso custa dinheiro. O município sozinho não tem como suportar isso. Eu falava aqui da Ipiranga. Bom, tem como o município fazer o financiamento da cidade, que é a provocação, mas sozinho ele não sustenta isso. A terceira perimetral foi gravada no plano diretor de 1950. Para reservar os espaços, foi feito em 1900, na década de 90. Bom, agregou um conjunto de valores ali e a cidade ficou devendo fazer ali o que se chama uma operação urbana concertada, para poder valorizar toda aquela frente da terceira perimetral ao longo dela e manter a cidade baixa, a cidade, as casas, os bairros mais baixos no interior. Bom, na Ipiranga pode ser feito isso. Aqui no 4º distrito, Guilherme, que você sugeriu, necessita fazer uma operação urbana concertada. Se aprovou a fazer todo o complexo da arena, e estava na lei que se aprovou, estava exigindo que fosse feita uma operação urbana concertada. Foi feita a lei, foi feito todo o complexo da arena e o município, tanto que está em disputa judicial hoje, teria que ser feito junto todo o saneamento daquela estrutura e não foi feito. A cidade sofre com os alagamentos. Vai sendo feito nos engasgos, né? Nos engasgos ou na pressão judicial. E se cada decisão que a gente faz tem que judicializar, não se faz cidade. Eu vou pedir para que tu deixe a tua fala para a volta do intervalo, pode ser? Sim, já? Claro. Sim, passa voando o programa. Nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Já voltamos. Você uns 10 minutos de bloco. Voltamos aqui com o Cruzando as Conversas. Oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Patrícia, eu havia lhe interrompido. Não, rapidamente, comentar sobre os projetos, né, que não tinham sido dado andamento, né? Na verdade, a nossa proposta agora com o plano diretor é fazer a integração do plano diretor com os planos setoriais. Então, e trabalhar num grande projeto urbano, vamos dizer assim, né? Onde eles estão relacionados, porque a gente vê, isso aí vem de muito tempo, cada secretaria tentando implementar suas políticas. E aí isso acaba gerando um problema no espaço público, de implementar realmente. No momento que tu tem uma espinha dorsal, onde tu consegue realmente definir as políticas públicas, né, de uma maneira organizada, isso aí acaba tentando resolver de uma maneira mais eficiente os problemas da cidade, né? Muito bem. Então, né, eu acho que é importante a gente reforçar essa ideia, né, de um plano diretor ele não ser um plano de um governo, né, um plano de Estado, né, a organização da sociedade como um todo, que tem que participar desse processo, é um plano diretor colaborativo, e é para isso que a gente tem ido nas comunidades, fazendo essas oficinas territoriais, envolver a população como um todo, para não ser a característica de um ou de outro governo. Então, eu gostaria de reforçar só, né, as nossas oficinas que a gente tem ido nas comunidades, lembrar, no dia 23/10, amanhã, quarta-feira, a partir das 18h30 até as 21h30, nós vamos estar no Secopan, lá na rua Arroio Grande, número 50, no bairro Carvalhada. No dia 24/10, quinta-feira, região de planejamento 5, também 18h30, lá no auditório do posto de atendimento da Cruzeiro, do postão da Cruzeiro, na Moab Caldas 400, Santa Teresa, lá discutindo com a região. Dia 26/10, no sábado, região de planejamento 8, lá na Zona Sul, Associação Comunitária Núcleo Esperança, na João Antônio da Silveira, de manhã, Xinga, isso, das 8h30 ao meio-dia, no sábado, daí de manhã. Sábado de tarde, dia 26, também na região de planejamento 4, no Sejac, no Joaquim Porto Vila Nova, na Bom Jesus.
31/10, quinta-feira, região de planejamento 1, lá na Câmara de Vereadores, a região central, Petrópolis, os bairros mais centrais, aí, das 19 às 22 horas da noite. 31/10, quinta-feira, região de planejamento 3, na paróquia Santa Rosa de Lima, bairro Santa Rosa. E 9/11, na região de planejamento 2, que teve aqui, a gente já teve aqui no 4º distrito, a gente dividiu e né, dia 9/11, sábado, vai ser lá nas Ilhas, né, no Salão Paroquial da Associação Nossa Senhora da Boa Viagem. Participando, né? Cheio integrando. de eventos, um périplo, mas Cheio que é necessário. Tem que ser, Tem né? que levar a discussão do plano às pessoas. Fomos, né, nas mais diversas entidades, escolher essa participação, pedir para que nos ajude nesse processo de revisão do plano diretor também. Já fizemos uma caminhada em mais de 30, 40 entidades e agora estamos indo nas comunidades para colher, conversar, interagir e agregar nesse processo de revisão do plano diretor. Vou trabalhar para que esse plano diretor ele consiga resolver problemas da cidadania. É isso que todos esperam. Eu, em 2010, na revisão de 2010, fui o vereador que mais aprovei emendas. E muitas delas até hoje não foram. Entre elas, criamos os núcleos urbanos do Lajeado, da Boa Vista, da Extrema. Até hoje não foi regulamentado pela Secretaria de Planejamento. Qual é o limite disso? Se as pessoas não podem regularizar. No centro da cidade, nós temos mais de... Isso é atribuição do Executivo. Do Executivo. No centro da cidade, nós temos mais de 30 prédios abandonados. O plano diretor tem que criar uma política para trazer as pessoas para morar no centro da cidade. Tem que ver também se esses prédios são aptos a receber pessoas. Mas é óbvio. Entulhando gente dentro de prédio, está abandonado. É óbvio. A engenharia, não acontece o que aconteceu em São isso Paulo, a engenharia resolve. A engenharia resolve. O que não pode é a pessoa pegar um ônibus e ir para o Rubem Berta ou ir para as Ilhas, 1h30 para ir, 1 hora para aproveitar, e tem estrutura urbana abandonada no centro da cidade. Então tem que ter uma política de incentivo. E o outro tema que a cidade está devendo chama-se regularização fundiária. Nós temos 750 vilas irregulares, que as pessoas não recebem infraestrutura porque é irregular. Nós precisamos resolver isso. Então, o plano diretor, eu fico satisfeito porque se dá continuidade à estrutura do plano construído por lá, que ele é um plano estratégico. Bom, mas nós precisamos acertar e não favorecer um setor. E, por último, meu ponto de vista é o seguinte, tem que reestruturar, tem que democratizar o sistema de gestão. Da maneira como está, com alguns líderes e mesmo o poder público ou os secretários que estavam lá, colocando ônibus para eleger conselheiros, levando de um lado para o outro da cidade, não pode mais acontecer. Isso tem que ser corrigido. Germano, a previsão é de que o plano diretor seja entregue para apreciação da Câmara quando? Tem alguma projeção? Sim, a gente tem a obrigação de entregar até o final de 2020. A gente está no processo de oficinas agora inicial. Na organização prévia que a gente fez, a gente dividiria ele em 2 etapas. Entregaríamos e a primeira etapa. E vai dar para falar disso na época da campanha eleitoral? Pois é. Vai ter condição isso, assim, o governo vem avaliando também a necessidade de se enviar, nessa previsão inicial que a gente propôs, em abril, enviar a primeira etapa e depois em novembro, dezembro, enviar a segunda etapa. Então, são coisas que também a gente vai sentindo conforme o momento político. Se a Câmara não vai votar, é melhor que a gente, de repente, alongue esse processo, faça uma entrega em novembro. Isso é uma coisa que a gente está internalizando e discutindo, e entregue depois do processo eleitoral também, mas está em aberto. O importante é que a gente faça com tranquilidade, segurança e maturidade o processo de revisão e entregue um bom produto para a cidade. Germano, se me permite. A revisão do plano diretor é colocada de 10 anos, de 10 em 10 anos, mas a discussão não é de 10 em 10 anos, isso se perdeu nesse período. Ela tem que ser permanente, para que aí a discussão, o produto, a atualização dele vai acontecendo ao natural. O plano diretor tem que ser uma lei viva, porque é a vida das pessoas que tem que ser feita. Então, o que acontece? Quando tem esses hiatos, esses vazios de discussões, acumula num determinado período, bom, aí colide com conflitos eleitorais e outros, que nem sempre é benéfico para uma lei como o plano diretor. A municipalidade, no sentido dos seus... Porque, vamos lá, o plano diretor é revisado a cada período de tempo, mas cada governo vai, de alguma maneira, jogando o plano diretor de acordo com a sua própria visão de cidade. Inclusive nas alterações das revisões que são feitas. O governo Marquesani entende que hoje
seria fundamental que tipo de evolução do plano diretor, baseado nas suas próprias diretrizes de política pública para urbanização e questões relativas a isso? Na verdade, a gente entende que o plano diretor é uma política de Estado, né, e não necessariamente de governo. É uma constituição do território do município, porque ele pactua não só o próximo governo, o outro, ele é os próximos, no mínimo, os próximos 10 anos, né? E planejamento tu faz a longo prazo, tu consegue colher daqui a pouco... Por exemplo, um governo com uma filosofia menos regulatória, tu vai diminuir a burocracia do plano. Sem dúvida. Com uma filosofia mais Sem dúvida, isso é natural, né? As lideranças que ocupam esses espaços, né, que estão à frente desse processo de revisão, vão implementar essas políticas, né, mais liberais ou menos. Então, uma diretriz que a gente tem bem clara assim, do prefeito e que a gente vem tentando trabalhar nesse processo de revisão é desonerar ao máximo esse olhar restritivo para o lote privado, né, e olhar o seu papel, que é do poder público, para organizar o território no espaço público, né? Não só restringir, onerar e criar burocracias, mas simplificar, na medida do possível, todo e qualquer processo que viabilize, né, o desenvolvimento do território do município. Então, nosso olhar e experiência, que a gente comentou da questão dos pagamentos, que se dê o financiamento por meio de contrapartidas, de obras, é justamente para não entrar o recurso do poder público, porque a gente tem essa clareza que nós temos dificuldades de gastar, a gente tem burocracias para gastar esse recurso, então que os empreendimentos paguem por meio de contrapartidas. São visões que a gente tem essa clareza e quer discutir com a comunidade, apresentar para validar esses processos e a gente avançar nessa revisão do plano diretor. Sabe por que tem tantos loteamentos irregulares em Porto Alegre, principalmente na região sul, extremo sul, Lomba do Pinheiro? Porque para aprovar um projeto de loteamento na cidade de Porto Alegre chega a levar 3, 4, 5 anos. E aí quem quer fazer legal, aí pega lá um laranja, que tem muito por aí agora, pega a autorização lá da matrícula, vai lá, mete uma máquina e vende os lotes, pega e vai embora, e deixa as pessoas e o poder público sem a infraestrutura necessária. Então, junto com o plano diretor, que tem que ter os planos de aplicação, tem que haver uma reestruturação administrativa que atenda para fazer essa política, essa regulamentação. Bom, regras existem, tem que existir, mas tem que facilitar. Eu costumo dizer o seguinte, um arquiteto, um engenheiro que se forma em Porto Alegre, pega a casa de um parente para regularizar, ele vai embora de Porto Alegre, vai embora da família, porque ele leva 4, 5 anos, acham que ele é um incompetente. Mas a estrutura pública de Porto Alegre é pesada para fazer isso, e tem que ter uma reestruturação adequada com a reforma do plano diretor, com a revisão do plano diretor. E o mesmo podem dizer os empreendedores, né? Os mesmos empreendedores. Sem dúvida. Então, a nossa visão e desafio é a gente superar esses pontos. Vamos superar. E tendo regras claras, isso é bom para todo mundo, para o técnico que lá está, para quem quer investir. Bom, nós iniciamos aqui falando, por exemplo, da planta ambiental. Quem vai comprar uma área lá diz, bom, tanto por cento eu tenho que preservar desta área. Muito bem. Isso aí, minha gente. Estamos nos últimos minutos do programa, então eu deixo para as considerações finais de vocês. E vocês já sabem, estão convidados para retornar, esse tema não se esgota aqui, até porque a própria discussão do plano diretor ainda é inicial e vai ainda render bastante. Então, eu conto com a volta de vocês aqui no programa numa próxima oportunidade para tratar desse tema. Patrícia, muito obrigado. De nada, agradeço o convite e fico à disposição, né, para o que for, para as próximas discussões, né. E eu faço o convite, né, à comunidade para participar das oficinas que são importantes para a realização desse processo. Sabendo que essas oficinas elas vão ser a primeira rodada e a gente vai ter outras rodadas no decorrer do processo, né. É isso Muito aí. bem, aqui eu vou fazer uma convocação mais provocativa, né? A gente não pode ficar dependendo que quem está no governo faça por nós. No Brasil, infelizmente, existe a tradição de se esperar que os outros façam, quando nós temos que tomar a iniciativa. Então, é importante que o governo, que a administração pública, o Estado em si, lato sensu, leve a discussão de um projeto importante como o plano diretor para as pessoas. Mas também deve haver interesse das pessoas de discutirem o plano diretor. Não adianta ficar longe da discussão e depois reclamar quando as coisas não acontecem.
Então, se você mora nessa região, tem a oportunidade de ir, tem interesse, tem contribuição a dar, vá. É importante para o município e para você. Germano, obrigado. Obrigado pela oportunidade, excelente debate com Macedo, Patrícia, né? Eu acho que a gente aprofunda o tema e bem falaste, né? É importante as pessoas serem partes desse processo, né? O poder público não é um ente, um ser externo, né? O poder público somos todos nós e a gente só vai conseguir transformar quando a gente se apropriar dessas questões, né, que envolvem a organização do nosso território, a gente ir lá debater, participar, interagir, e aí sim a gente vai conseguir ter uma entrega efetiva para a cidade. A gente está nesse processo de revisão, que é a colaboração, a contribuição de todos. Acesse lá o nosso site, portoalegre.rs.gov.br/plano diretor. A gente tem o calendário de oficinas, tem uma série de informações de como é que vai se dar esse processo de revisão. Participe, interage, é muito importante que a gente tenha a participação de toda a comunidade porto-alegrense. Só uma questão, ainda quem quiser participar, contribuir também, pode mandar um e-mail para planodiretor@portoalegre.rs.gov.br. Repita o e-mail. Planodiretor, tudo junto, minúsculo, @portoalegre.rs.gov.br. Muito bem. Pode mandar a sua contribuição, a gente vai registrar e ela fica como uma contribuição oficial para a revisão do plano diretor. Muito bem. Vereador, obrigado. Como legislador da cidade, como um tema importante como é o plano diretor, trabalharei muito para que seja mantido o equilíbrio do desenvolvimento da cidade. Primeiro, garantindo esse processo do planejamento participativo, que todos os setores da cidade têm e devem participar do processo. Bom, e o equilíbrio entre o econômico e o social e o ambiental, isso não é coisa fácil de fazer. Então, para que a sustentabilidade da cidade possa acontecer, tem que haver o equilíbrio e não a sobreposição de um setor sobre o outro. Trabalharei nesse sentido. Muito bem. É isso aí, senhores. Eu acho que nós tivemos aqui um painel sobre o plano diretor que foi importante. O programa se presta a ter este papel social e nós voltaremos a discutir essa questão. Vereador, muito obrigado novamente pela sua presença. Secretário, obrigado. Patrícia também. Obrigada. E voltamos amanhã a partir das 22 horas aqui na RDC TV. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.